Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué. Bruxelles, je t'aime. Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée. Bruxelles, je t'aime. Bruxelles, je t'aime. Olá e sejam bem-vindos ao Bruxelas, meu amor, o programa da Euronews que lhe traz todas as semanas, em português, as notícias e os debates que marcam a atualidade europeia. Eu sou Mariana Correia e hoje vamos falar sobre turismo. Em pleno verão, analisamos o estado atual do turismo da Europa e, claro, de Portugal. Em cidades como Barcelona, Nápoles e Lisboa, milhares de residentes já saíram às ruas para exigir o fim do turismo urbano. O que leva a esta reação, quando os turistas são um importante fonte de receita, perante o impacto do turismo de massas nos destinos mais populares e nas principais estâncias balneares, serão as novas tendências, como o turismo de natureza ou outros destinos, uma alternativa viável e acessível à maioria dos europeus? E ainda, este verão, 15% dos portugueses não planeiam ou não podem tirar férias, o dobro em relação ao ano passado, e mais de 40% dizem não ter capacidade financeira para o fazer. Apesar do Algarve ser a região preferida para as férias de verão, os preços elevados levam muitos a optar pelo sul de Espanha ou por destinos mais económicos. E para quem viaja de avião, como lidar agora com as novas regras dos direitos dos passageiros sobre as bagagens de mão e as compensações nos atrasos dos voos? Para nos ajudar nesta conversa, temos hoje António Buscardini, editor-in-chief do jornal de turismo Travel Tomorrow, seja bem-vindo, Kathleen Figueiredo Leici, representante da região autónoma da Madeira, em Bruxelas, e João Lança, representante da região autónoma dos Açores, também aqui em Bruxelas. Obrigada aos três e obrigada a si que está desse lado. As férias são um dos momentos mais aguardados do ano, trazem muitas vantagens económicas às populações, mas às vezes podem ser uma dor de cabeça para alguns dos moradores das cidades mais visitadas da Europa. Kathleen, vamos começar por si. Quais são os sinais mais claros de que uma cidade ultrapassou o seu ponto de ruptura? Bom, há vários sinais, mas eu diria, vou-me pôr no lugar de uma pessoa que está num sítio a viajar, vai ser fazer fila. Estive em Paris há uns dias atrás, fazer fila para entrar no museu, fazer fila para entrar em qualquer sítio, esperar para um restaurante, dificuldades para apanhar um táxi, um Uber. Isso tira o gosto pela viagem? Um bocadinho. Muito bem. António, o turismo urbano está a provocar estas reações nas principais cidades turísticas. Temos como exemplo mais emblemático o de Barcelona, mas o Porto e também Lisboa sofrem muito com isto. Como é que se pode diminuir o impacto na vida das comunidades em cidades onde há muito turismo? Muito obrigado pelo convite. Para falar de turismo, obviamente, temos que ter em conta também alguns números. As Nações Unidas recentemente publicaram um relatório em que divulgaram que há 747 milhões de turistas de movimento no continente europeu. Isso, obviamente, tem um grande impacto naquilo que chamamos o overtourism, porque desses 747 milhões, grande parte vão para o mercado do sul da Europa. E Portugal acaba por beneficiar deste volume anormal de turistas e de uma concentração também que não é proporcional. Lisboa sabemos que está em voga, Porto também, o que faz com que haja uma enorme pressão nestas duas grandes cidades. O overtourism acaba por subcarregar tanto o que a Kathleen estava a dizer, a experiência do turista, mas também acaba por subcarregar a própria cidade em si. E tem sido o desafio. E tira a qualidade de vida a quem lá mora? Tira, naturalmente, porque a qualidade de vida mede-se não só relativamente ao poder de compra, mas no dia-a-dia. Faz tudo aumentar os preços também? Faz aumentar os preços, mas para lhe dar um exemplo muito clássico em Portugal, que é que nós temos a calçada, e uma das medidas que foram tomadas pelo governo anterior foi precisamente de tentar reduzir com que haja barulho de transporte de malas, porque imagino que de manhã, em certas ruas, há um movimento anormal de turistas que vão para o aeroporto e pode parecer uma brincadeira, mas o ruído existe. E viver todos os dias com um ruído desse provoca danos na qualidade de vida de quem vive naquela rua. João, estávamos aqui a falar de números e, portanto, a União Europeia é um dos principais destinos turísticos do mundo. Como é que se explica a força do turismo europeu, mesmo tendo custos altos e às vezes até países com tensões políticas existentes?
Também eu quero agradecer o convite e a possibilidade de falarmos não só de turismo, mas também depois, mais à frente, certamente, da região que estou aqui a representar. Sobre a questão concreta, e vou começar por onde o António acabou, a questão do barulho, que não era propriamente a pergunta, mas curioso, eu cheguei a Bruxelas e uma das coisas que eu identifiquei em Bruxelas era o barulho do trolley, como morava aqui no Cartier, na zona, no bairro europeu. Mas concretamente em relação à questão, eu acho que acaba por ser um conjunto de vários fatores que levam de alguma maneira a que tenhamos esse fluxo de turistas e para mim é a combinação da história, da gastronomia, da cultura e portanto e da proximidade em alguns casos e da possibilidade de deslocação entre vários, fazer um circuito ou uma combinação de países. Portanto, acho que há um conjunto de explicações que de alguma maneira contribuem para isso. Kathleen, o turismo é vital para o crescimento e para a criação de emprego. Falamos aqui há bocadinho de alguns números, eu vou introduzir mais outros. 3 milhões de pequenas e médias empresas que suportam 20 milhões de empregos e que criam 10% do PIB da União Europeia. Estes são números bastante expressivos. Como é que se explica que não haja um comissário ou uma comissão no Parlamento Europeu exclusiva só para tratar deste assunto do turismo? Para já é preciso também reconhecer que é a primeira vez que temos um comissário europeu com, no título do cargo dele, o termo turismo. Mas junto a outro. Junto a outro. Transporte sustentável e turismo. Portanto, já é um grande passo. Veremos, talvez, se na próxima legislatura haverá uma proposta para também acompanhar este tema mais especificamente no Parlamento Europeu. Mas penso que é um tema transversal que se encontra em várias comissões no Parlamento Europeu neste momento. Temos, claro, tema no ambiente, nos transportes, na nova comissão especial sobre o housing, portanto a habitação. Portanto, há uma série, penso que é um tema que pode vir a ser, neste momento está a ser tratado em várias comissões. Veremos. E que vem numa boa altura. E que vem numa extremamente boa altura. Muito bem. João, a Comissão Europeia, estávamos aqui a falar sobre a Comissão Europeia, que está a trabalhar na primeira estratégia da União Europeia para o turismo sustentável, que vai ser apresentado na primavera de 2026 e está agora na fase de consulta às regiões. Portanto, a Madeira e os Açores estão aqui incluídos. O que é que Portugal, e nomeadamente os Açores, querem ver escrito nesta estratégia? Relativamente a essa questão, a consulta vai decorrer até 30 de setembro e eu espero que seja possível, no caso concreto, nós trabalhamos Açores e também a Madeira, integrados na Conferência de Presidentes das Regiões Ultraperiféricas, estabelecer uma posição comum, porque de facto reforça a posição quando se trabalha em conjunto. Mas especificamente para os Açores, eu penso que é um pouco o que gostaríamos de ver e vai em linha com algumas das medidas que já tomamos ao nível da região. Nomeadamente o plano estratégico para o turismo 2030 e a esse nível tudo medidas de alguma maneira que contribuem para o reforço da sustentabilidade. Desde logo nós nos Açores implementamos aquilo que chamamos uma cartilha de sustentabilidade, tendo em vista a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e aí é um aspecto que, em colaboração com, neste momento já mais de 350 entidades, temos vindo a desenvolver uma política tendo em vista o reforço dessa sustentabilidade. E o que é que mais falta? O que mais falta, e um pouco o que a Kathleen já lançou quando ele lançou a questão da transversalidade em relação às comissões, é um pouco também abordagens nomeadamente ao nível dos impactos na habitação, nos impactos nas acessibilidades, são tudo aspectos que têm de ser de alguma maneira equacionados e que esperemos nós que venham a ser de alguma maneira contemplados e abordados na futura estratégia. Kathleen, e para a Madeira? O que é que gostava de ver transposto para este relatório? No caso da Madeira, a Madeira está aqui já bem à frente deste trabalho, porque no caso da nossa região já temos uma estratégia 2022-2027 para o turismo e outra também 2027-2032 também para o turismo. Portanto, é um trabalho que o Governo da Madeira já começou há algum tempo a preparar para termos um turismo que tenha em conta, claro, os recursos
naturais que temos, que os recursos humanos, que têm em conta todos estes aspectos de sustentabilidade. Portanto, o turismo sim. Aliás, o turismo, no nosso caso, da região autónoma da Madeira, são 20% do PIB que vem do setor do turismo, mais de 80% da força laboral na nossa região está no setor do serviço e em grande parte é turismo. Portanto, para nós é um setor absolutamente essencial, vital. E, portanto, isto aqui vai ser também uma grande oportunidade para introduzir possíveis mudanças. E, por falar em mudanças, António, estamos a mudar a forma como viajamos e hoje em dia há outras preocupações para quem viaja, que não são só a praia e o sol. Quais são? Certo. Eu só queria comentar relativamente a esta mudança e o ponto sobre a Comissão Europeia. Na verdade, a pandemia obrigou a União Europeia a refletir sobre o papel do turismo, a Covid-19. E eu, na verdade, já estou muito satisfeito com a decisão da Comissão von der Leyen de termos um comissário que tem o portfólio do turismo juntamente com o transporte, porque é assim que faz sentido de pensar o turismo. Tudo isto começou, na verdade, no Parlamento Europeu, e nós tínhamos uma eurodeputada da Madeira que tinha um papel importante nesse movimento de fazer lobbying para que as instituições europeias reconheçam o papel do turismo, porque havia uma certa vergonha, de alguma maneira, de assumir que tem o peso que tem, 10% do PIB global da União Europeia. Mas vergonha porque? Porque, normalmente, países que dependem exclusivamente do turismo são países que estão dependentes de terceiros. Ora, a indústria não pode ser apenas pensada na perspectiva do viajante. Tem que ser pensada com os atores económicos que compõem a indústria do turismo. Por outro lado, quando pensamos no top 20 dos países que recebem mais turismo, 12 Estados são europeus. Ora, isto quer dizer que é uma indústria que tem peso, que deve ser pensada e que tem desafios. E esses desafios que estava a colocar, de tendência de pensar, em primeiro lugar, num turismo responsável, de pensar na questão do overtourism e de pensar também em medidas para criar um equilíbrio entre a proteção de certas cidades. Penso em Veneza, com as day trips, que foi uma medida muito importante que foi introduzida para reduzir o fluxo de turistas diários, como também uma cidade como Barcelona, que até decidiu mudar o slogan de Visit Barcelona. Como sabem, os turismos nacionais e regionais começam sempre com Visit. E Barcelona quis passar a mensagem que nós não queremos Visit, que queremos que Barcelona seja pensada de outra maneira. Queremos que tanto as autoridades como os turistas venham descobrir, viver Barcelona, mas com peso e medida. Então essas boas práticas podem ser transpostas para outras cidades também? Tem que ser. Mesmo e já está a ser feito? Já. Um bom exemplo que posso partilhar aqui, para fugir um bocado à perspectiva europeia, na Ásia Central há um país, o Uzbequistão, que está a fazer um trabalho incrível de desenvolvimento do turismo. E aquilo que tem acontecido é que acaba por adotar boas práticas europeias, não tendo o volume de turistas que a Europa tem. Kathleen, hoje em dia existe o chamado efeito Instagram e costumamos ver, às vezes, praias com filas de pessoas para entrar na própria praia. Como é que... Isto tudo por causa de influencers que fazem posts nas redes sociais. Isto é bom para o turismo? Vem-me imediatamente um caso à mente que é o da Croácia. Aconteceu isso há poucos anos atrás. Era o novo new place to be e a Croácia transformou-se um bocado num sítio pouco agradável do que ouço. Um bocado um Ibiza. E estou a ver este ano a novidade, onde é que vai toda a gente? Albânia. Então é bastante interessante de ver, é verdade. Eu estou um bocado fora das redes sociais, mas quando abro as redes sociais é imagens maravilhosas. Mas pode-se aproveitar as redes sociais para dar um impulso às regiões que têm menos turismo? Claro que sim. E aí é a responsabilidade, claro, das autoridades locais de conseguir gerir
essa nova fama e de conseguir ter algumas regras que tentem conter essa nova fama. Mas, claro, hoje em dia estamos à procura de meios para nos mantermos nós europeus competitivos e o turismo faz parte dessa busca de competitividade. E não há como fugir. E não há como fugir. E dentro destas novas tendências, como já falamos do turismo da natureza e da sustentabilidade, que os Açores são um bom exemplo, não há o risco de se perder a qualidade se os Açores se tornarem num destino de moda? O risco pode haver, mas também há, como a Kathleen disse, alguma responsabilidade das autoridades responsáveis por o setor de acompanharem a situação. E desde logo, por exemplo, no nosso caso, há uma preocupação, nomeadamente através da monitorização dos fluxos turísticos nos locais principais, não é? E através dessa monitorização e desse acompanhamento de perto, é possível, de alguma maneira, tentar introduzir até medidas que podem mitigar, em alguns casos, as situações ou mesmo até resolvê-las. E nós, por exemplo, há um número limite de pessoas para... No caso concreto, nós nos Açores e particularmente na Ilha de São Miguel, há vários locais emblemáticos, mas desde logo ocorreu como exemplo a apresentar aqui. Na Ilha de São Miguel temos um local em particular em que está dentro do roteiro de todos os visitantes, que é a Ilha do Fogo, a Ilha do Fogo, a Lagoa do Fogo, peço desculpa, e o Governo Regional criou um programa específico, bem particularmente na época alta do turismo, em que controlou o acesso a essa zona através de criação de parques de estacionamento no sopé da cratera e através de um shuttle permitiu que os turistas visitem todo o espaço e fruam daquela vista magnífica sem terem os carros a passar por eles. Portanto, há aqui uma forma de equilibrar. Há formas de equilibrar e de tentar mitigar esses impactos. Uhum. Para além de outros aspectos que podemos desenvolver e que temos essa preocupação presente sempre e particularmente nos sítios em que toda a gente quer ir, basicamente. António, o que é preciso para ser um novo destino e quais são as novas tendências? Bom, a questão é complexa, porque sim, mistura decisão política, porque o turismo hoje em dia é pensado politicamente, como também um trabalho de promoção. Aquilo que estávamos a falar há pouco, a promoção que passa por vezes nas redes sociais, mas passa sobretudo pela experiência. Pela experiência que influencers, jornalistas, famílias muitas vezes partilham e acabam por o influenciar. E essa campanha pode demorar quanto tempo? Até que se começa a pensar, depois planear, montar, até ao fim? Se pensarmos no caso foi referido aqui a Albânia, na verdade a Albânia está a promover o país como destino já há mais de uma década. Ainda este ano a Albânia foi o país convidado para o maior evento de turismo, que é em Berlim, como país convidado. O que revela que é o culminar de toda uma campanha. A mesma coisa aconteceu com Portugal. Portugal acabou por ser beneficiado por um turismo espanhol, em grande medida. Foi descoberto a seguir e, paulatinamente, foi-se desenvolvendo. E quanto tempo é que duram essas boas graças? Até se descobrir um destino novo ou esse é um ponto muito importante, porque nada é líquido. Nada nos garante que cada turista gostou dos Açores. Nós partimos do pressuposto que sim, obviamente gostamos do nosso país e achamos que o turista veio, gostou. Mas há um efeito de cansaço. Porque foi uma vez e não quer voltar mais, porque a interação no país que visitou não foi agradável. Vamos refletir apenas, por exemplo, com as Ilhas Baleares, em que há manifestações mensais, em que há um movimento que é das pistolas de água. Quer dizer, são movimentos a mais que podem prejudicar
a experiência. Ao fazer isso, podemos, na verdade, alterar... Estar a afastar os turistas, Sim, não é? porque ao fim e ao cabo nós não queremos que não haja mais turismo Claro. em Portugal. Kathleen, mas a Madeira tem um histórico de ser um país de turismo, uma ilha de turismo há muito tempo. O que é que faz a Madeira tão especial? A Madeira é fantástica e acho que não houve nunca ninguém que tenha ido à Madeira que tenha voltado a dizer que não gostou. Pelo menos nunca. Há alguma receita mágica para ir mantendo o turismo sempre a crescer? Bom, a verdade é que também nós tivemos, a partir do Covid, uma mudança na população turística na Madeira. Historicamente foram sempre as pessoas talvez um bocado mais idosas, com mais meios financeiros, que iam de férias num hotel. Portanto, o turista, vamos dizer, aquele tradicional. Depois do Covid, tivemos uma abertura para toda uma nova gama de turistas, mas também os novos nómadas digitais, sendo que na Ilha da Madeira temos um acesso a uma rede internet e todo um desenvolvimento tecnológico bastante importante que atrai também novas gerações. Temos hoje também, e penso que é não só na Madeira, mas penso que é de forma geral, também devido talvez às redes sociais, jovens que viajam de forma diferente, que é mais last minute, que não querem tanto estar num hotel, um all-inclusive, que gostam de ir para fazer um turismo rural, um alojamento local. Portanto, temos também, nós na Madeira, uma abertura e conseguimos responder a esses pedidos. E isso traz mais gente, certamente. Nós vamos ter que fazer aqui uma curta pausa. Quando voltarmos, iremos falar sobre os direitos dos passageiros. Até já. Bem-vindo de novo ao Bruxelas, meu amor, e à conversa com os nossos convidados. Vamos continuar a debater neste bloco o tema do turismo. Ora, viajar pode ser por vezes um pesadelo por causa do caos que se gera em alguns aeroportos nesta altura do ano e também por causa dos custos inesperados com as malas. A partir de setembro entram em vigor regras unificadas para as bagagens de mão. A mudança, aprovada em junho pelo Ministro dos Transportes da União Europeia, põe um ponto final às várias interpretações sobre dimensões e tarifas. António, vamos começar por si. Estas medidas é suposto virem simplificar a vida dos passageiros, mas há também outros temas em discussão que ainda terão que ser votados em plenário. Quais são as que, na sua opinião, são mais importantes? Sim, tem sido a conversa um bocado do ano. Tem havido uma campanha de lobbying, em particular pelas companhias aéreas. Há aqui uma entidade que representa todas, que é Airlines for Europe, que tem tentado dar voz a um ponto de vista que não colhe nenhuma adesão com o passageiro. Portanto, esta reforma é importante, melhora a qualidade de vida do passageiro e, sobretudo, traz transparência, porque não era normal de termos preços em função da companhia aérea e estar a cobrar um preço que não fazia sentido estar a cobrar. Isto é o primeiro ponto. O segundo ponto é relativamente ao caos que se tem vivido também nos aeroportos na Europa. Tem havido um enorme problema com os aeroportos em França. As greves são quase que mensais, desde o início do ano, o que tem provocado muitas vezes a reação que, bom, isso é um problema francês, não é um problema europeu. O que não é verdade, porque os atrasos que ocorrem a partir de França de voos que têm destino, como por exemplo Porto ou Lisboa, obviamente que vão afetar depois a dinâmica de trabalho nos aeroportos de destino. E por falar em coordenação, Kathleen, será que a implementação efetiva do espaço único europeu resolveria este problema que o António estava agora aqui a referir? Isso é um bocado uma pergunta a 1 milhão de euros. Imagino que sim. Porque nos Estados Unidos já funciona assim, não é? Já é tudo mais Mas os Estados Unidos é um país e a verdade é que nós, como para todos os outros temas, são, na verdade, coordenação entre 27 autoridades. Portanto,
claro que vai facilitar pelo menos ter regras base que são compreensíveis e que podem ser adaptadas, transpostas de forma mais geral nos 27 Estados-membros, vão certamente beneficiar claro que sim. os passageiros. João, há aeroportos que estão com... Já que estamos a falar aqui dos aeroportos, nós temos um problema grande com o nosso em Lisboa e que ainda vai demorar muitos anos a ser resolvido. Como é que se faz esta gestão do prejuízo ou do risco, uma vez que também vai ter impacto nos aeroportos dos Açores, nos aeroportos dos Açores, assim aqui? Não, como o António há bocado referiu, desde logo isto aqui é um efeito que é de contágio, porque as rotações, os equipamentos, ou seja, os aviões têm de fazer rotações e o atraso obviamente, numa rotação vai-se repercutindo nos outros. Os direitos dos passageiros estão assegurados na Europa ou, da sua experiência, comparativamente com outros países do mundo, ainda temos muita coisa a mudar? Sim, bom, de alguma maneira, sim, há regras que estão definidas relativamente à proteção dos passageiros. Agora, não está coordenado, mais uma vez, não há uma coordenação europeia e portanto, depende muito de cada Estado-membro. Agora, aquilo que acaba por ser interessante neste assunto é perceber qual será o impacto neste verão de 2025, em que se perspectiva novamente um aumento de passageiros, em que se perspectiva, em particular no nosso país, a WTTC perspectiva um aumento de 15% e já em 2024 batemos todos os recordes. Qual será a consequência disto? Porque o aeroporto de Lisboa, o maior aeroporto do país, já está sufocado. Temos criado engenhos, eu fico sempre surpreendido, enquanto passageiro, pela criatividade do staff, de maneira que se consiga agilmente passar, mas é notório que chegamos a um limite e que já não dá a prazo para continuar a trabalhar com este aeroporto. Portanto, isto pode limitar as visitas a Portugal? Isto tem... As pessoas podem não querer, não querer passar por isto nos aeroportos e querer... Catalina, o que é que acha? Eu acho que sim. Mais uma vez, se eu pondo no lugar de uma pessoa que viaja, quando chega a Lisboa, muitas vezes penso, meu Deus, isto é um momento em que já não vamos conseguir, porque realmente vê-se, sente-se. O passageiro sente que está a haver agora um too much. E é muito importante, mais uma vez, que as autoridades consigam ter em conta, e não é fácil, mas ter em conta esta problemática e desenvolver soluções. Como diz já há anos que andamos a falar em soluções e que não aparecem. Exato. Mas Mariana, só para comentar. Só mesmo para terminar? Não é só passageiro, na verdade são as companhias aéreas também, porque há slots e, portanto, se a pressão cresce, há o perigo de certas companhias aéreas começarem a reclamar, e que já reclamam, porque não conseguem, na verdade, trabalhar. Nós já vimos esse braço de ferro aqui em Bruxelas, em particular com a Ryanair. Exato. A Ryanair saiu daqui por uma guerra de slots. Portanto, isso também pode acontecer em Lisboa. E, portanto, aí teremos ainda mais um problema a juntar a todos os outros. Pronto, então se calhar agora perguntava ao João o que é que acha sobre este problema do aeroporto de Lisboa e da capacidade de termos esta solução dos slots e que não é resolvida. Não, obviamente a questão do aeroporto de Lisboa, como nós falámos há pouco, é um efeito contagiante, porque o atraso em Lisboa repercute-se necessariamente na operação em São Miguel. Tudo o que não é voos diretos, obviamente, acabam por ser isso. E nós ainda dependemos muito também das ligações, particularmente a Lisboa, não é? Porque os voos que fazem o Lisboa-São Miguel são muito... São Miguel, ou Açores, melhor dizendo, destino Açores, são muito importantes em termos de canalização de turistas, mas também de residentes. Portanto, são as duas componentes. E aqui, sim, também é um fator de perturbação e não pode ser imputável unicamente aos turistas, não é? Porque é uma questão
que, de facto, de alguma maneira compromete quer a vida dos residentes e dos turistas e depois todas as operações conexas, porque partimos do princípio que alguém que chega aos Açores, no caso um não residente, tem normalmente programas que já pré-comprou. Portanto, tudo isto acaba por perturbar o normal funcionamento da economia e do setor. Muito bem. Como sempre, pode ver as últimas notícias nas diferentes plataformas de Euronews. Obrigada aos nossos convidados e a si que está desse lado. Até já. Olá e sejam bem-vindos ao Bruxelas, meu amor, o programa da Euronews que lhe traz todas as semanas, em português, as notícias e os debates que marcam a atualidade europeia. Eu sou Mariana Correia e hoje falamos de turismo e temos connosco António Buscardini, editor-em-chief do site de viagens Travel Tomorrow, seja bem-vindo. Kathleen Figueiredo Leici, representante da região autónoma da Madeira em Bruxelas, e João Lança, representante da região autónoma dos Açores, também aqui em Bruxelas. Ora, Portugal consolidou-se como um dos destinos de eleição na Europa. Em 2023 recebeu mais de 26 milhões de turistas internacionais, ocupando o 15º lugar mundial em chegadas. A qualidade das praias, com mais de 400 bandeiras azuis, e a diversidade da oferta são fatores-chave na preferência dos visitantes. António, estes 26 milhões de turistas trazem muitos milhões de euros a Portugal. Em termos económicos, o turista é um dos setores mais valiosos do país. O que é que as pessoas procuram, para além do sol e da praia, quando passam férias em Portugal? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, grande parte dos turistas são europeus, apesar de nós termos tido um aumento de turistas norte-americanos e brasileiros. Mas é a proximidade, é a segurança, é a nossa costa, que é inacreditável. Portanto, são quilómetros e quilómetros de praias. São paisagens também atípicas de norte a sul, passando pelas ilhas. Portanto, Portugal oferece uma diversidade de experiências, continuando depois numa realidade do turismo rural, de um turismo noturno de alguma maneira, com bachelor parties, com casamentos. Portanto, há nichos que foram desenvolvidos nos últimos anos que acabaram por dar credibilidade e sustentabilidade ao desenvolvimento do turismo português. E esses nichos são caros? É um luxo fazer turismo em Portugal? Ou há para tudo? Bom, acho que há aqui várias respostas. Se for uma perspectiva portuguesa, naturalmente que sim. É cada vez mais difícil. Eu sou lisboeta e eu recordo-me que era perfeitamente normal no verão ir para o Algarve. E hoje em dia, para a classe média, é um desafio, porque se calhar é mais caro ir para o Algarve do que viajar para o outro lado do mundo. Só para acrescentar, mesmo assim, constitui 12% do PIB nacional, portanto quer dizer que há procura interna e externa, não é? Externa. E sobretudo externa. E isso é uma realidade também nos Açores, João? Há mais visitantes internacionais do que nacionais? É uma realidade que tem vindo a ser confirmada e dentro do que o António estava a dizer no último ano, que era nós tradicionalmente tínhamos uma prevalência de turismo residentes em Portugal. 2024 já houve essa inversão e dentro dos estrangeiros, do turismo não residente em Portugal, o turista não residente em Portugal era o turista alemão que assumia a liderança. Em 2023 a tendência começou a esbater-se. Em 2024 neste já é o turista norte-americano que predomina e 2025 vem a confirmar essa tendência. Portanto, nós neste momento, o turista dos Estados Unidos da América, o alemão, ou seja, mas com uma prevalência neste momento do turista não residente em Portugal. Então onde é que os portugueses passam férias, Kathleen? É na Madeira? Muitos, mas também tem perfil. Temos o mesmo perfil e ultimamente este ano houve uma nova rota também que abriu para os Estados Unidos. É a primeira vez que na Madeira que chegam 3 voos semanais de Nova York, Newark, para ser mais preciso, e portanto temos, claro, sempre os turistas tradicionais de Inglaterra, da Alemanha, da Polónia, vê-se também muito da Ucrânia, portanto temos turistas
muito fora da zona Portugal, e temos turistas, como disse também há pouco, cada vez mais jovens. E o que é que procuram na Madeira? Desportos radicais, muito, e é uma oferta que temos. Claro que há sempre Porto Santo, que temos praias fantásticas, como as que temos também no continente, de areia amarela, extensas, muito bonitas, mas temos na Ilha da Madeira muitos desportos radicais, tanto no mar como na serra, os trilhos, e portanto isso é é muito atrativo uma atração para quem visita. Temos um ativo diferenciador no qual estamos também a apostar. Mas agora queria insistir um bocadinho na pergunta: onde é que os portugueses passam férias? Se em Portugal é muito caro, vamos para onde? Sim, bom, em Portugal, no que estávamos a falar há bocado, é nos destinos tradicionais. Portanto, quando falamos de Lisboa, quando falamos do Algarve. Mas tem havido um movimento para o interior. Portanto, cada vez mais temos famílias portuguesas a viajar para o interior do país, a ter experiências de turismo rural, a passar férias em quintas. Portanto, continua a haver, na verdade, um turismo nacional, mas são opções diferentes. E isto também é muito recente. Portanto, nós precisamos de tempo também, e quem gera o turismo em Portugal, para compreender as tendências. Eu acho que este verão será um barómetro muito interessante para perceber precisamente essa tendência. Isto é uma percepção, com alguns dados, que há um fluxo para fora e há um fluxo para o interior. Mas a confirmar, obviamente. João, sente que a situação geográfica dos Açores prejudica mais o arquipélago ou é uma vantagem? É um desafio, acima de tudo. E é um desafio não só pelo facto de estar onde está, isso é inegável, mas também pode, ao mesmo tempo, ser uma oportunidade. E a oportunidade, por exemplo, na captação de turismo dos Estados Unidos da América, pode ser uma oportunidade porque está a meio caminho. E desde logo aí, parte justifica este aumento que tivemos nos anos mais recentes. Não só pelos voos diretos, mas também pela situação geográfica e pela segurança que nós falávamos há pouco, que é um fator certamente diferenciador e que cativa certamente também. Não só isso, mas depois toda a oferta que temos em termos de destino, natureza, trilhos e as atividades radicais que tínhamos. Muito bem, eu quero agradecer aos nossos convidados por terem aceitado o nosso convite. O tempo passou a correr. Um especial obrigado a si que está desse lado por nos ter feito companhia. Se quiser deixar as suas sugestões ou comentários, escreva-nos para bruxelasmeuamor@euronews.com. Quanto a nós, já sabe, voltamos em breve com mais notícias, sempre em português, aqui na Euronews, porque Portugal também tem uma voz na Europa. Fique bem, até lá.